Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje é mais um vídeo sobre a apresentação de vários livros e hoje vou trazer livros sobre o cristianismo, portanto sobre a história do cristianismo, sobre as doutrinas bíblicas, sobre a pessoa de Cristo, sobre tudo aquilo que diz respeito ao mundo evangélico, ao mundo católico e também ao mundo ortodoxo. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, portanto vai ser muito rápido de um livro para outro, porque tenho quase 70 livros para mostrar, é muita coisa, mas é um vídeo muito completo sobre a apresentação de todos esses livros, também para aumentar, digamos assim, o gosto da leitura, para também os nossos amigos e irmãos cristãos, para aumentar, portanto, o nosso conhecimento, não é? Mas devo de dizer, antes de começar, que a Bíblia é o livro dos livros, é o principal livro, é aquilo que deve ser a nossa base para todo aquele que crê, e nenhum destes livros aqui que eu tenho aqui ao meu lado vai ser um substituto da palavra de Deus, não é? A Bíblia é a Bíblia, e fica aqui, portanto, esta mensagem, e eu vou aqui, sem mais demoras, apresentar vários livros de vários autores, dentro de várias áreas dentro do cristianismo. Começamos com J.C. Ryle, o bem conhecido pregador, ministro da palavra, que tem aqui um livro importante, Fé Genuína. Como avaliar a sua fé? Para todo aquele que quer fazer uma introspeção dentro de si pela sua fé. Portanto, tem aqui uma excelente obra, Como avaliar a sua fé. O que é a fé genuína? Seguimos. A origem e o alvo da vida, de Celestino Torres de Oliveira, portanto, comentários ao Evangelho de João. É um livro especificamente sobre o Evangelho de João, a origem e o alvo da vida. Pelo título, nós podemos ver mais ou menos do que trata o livro. Depois, um livro que eu tenho apresentado várias vezes, continua a ser uma referência aqui no canal, A Supremacia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno, de John Piper e Justin Tyler. Portanto, eu já fiz várias vezes a apresentação. Isto é uma referência, meus amigos. Isto é um livro incontornável, mais a nível intelectual, mas um livro que abrange o cristianismo e a filosofia. Portanto, este aqui é indispensável para quem estuda, portanto, digamos assim, a própria essência do cristianismo num mundo pós-moderno. Depois, um livro que eu de facto acho muito importante nos tempos em que ainda continua tanto a doutrina do evolucionismo no mundo curricular, não é? Nas escolas e até nas academias. Um livro importantíssimo, Criacionismo, Verdade ou Mito? Respostas para 27 questões sobre a criação, evolução e Bíblia. Meus amigos, este é talvez o livro mais completo, derivado da forma como ele se apresenta. Vou tentar ser rápido. Ele tem muitas ilustrações, como podem ver, e foca todas as questões, desde o, digamos assim, do estudo da antropologia, os inícios da humanidade, as eras em que o homem nem sequer existia, não é? Foca tudo, os dinossauros, tudo. Meus amigos, o Big Bang, tudo, está aqui tudo. Criacionismo, é um livro super completo, meus amigos, do autor Ken Ham, H-A-M, vou aqui tentar mostrar, porque este livro é importante, meus amigos, para quem se interessa por essas questões, evolucionismo vs criacionismo, fica aqui, portanto, esta obra importantíssima. Agora, outro livro, um livro mais na área do pastoral e também da edificação, Deus Pode, de Katharina Kuhlman. Deus Pode para todo aquele que crê. Um livro de motivação muito interessante para todos aqueles que, às vezes, ao longo da sua vida, podem ter algumas dúvidas, podem questionar a fé. Um livro interessante, Deus Pode. Fica aqui essa referência. Seguindo também outra obra que eu já apresentei nos livros sobre a própria pessoa de Jesus, aqui no canal, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que significa quando Jesus diz segue-me, o Evangelho segundo Jesus, de John F. MacArthur, Jr. Portanto, este ministro da palavra é uma referência, digamos assim, até para o lado conservador cristão, para aqueles que gostam do conservadorismo cristão, dos puritanos, de volta ao Evangelho puro e duro, como eu costumo dizer. Portanto, John F. MacArthur aqui, o Evangelho segundo Jesus, não é?
Depois, O Mestre, outro livro também importantíssimo, também a falar sobre Jesus na história, o Mestre, e também um estudo bíblico. Depois, Josh McDowell, também muito conhecido, Jesus Morto ao Vivo, juntamente com a sua esposa Shem McDowell, que faz aqui um trabalho importantíssimo. Jesus Morto ao Vivo. Vou tentar ser mais rápido. Aqui, Conhecer Jesus é Tudo. Pelo título eu não preciso de falar mais. Também um livro importantíssimo, escrito pela autora, está escrito em muito pequenino, Alexandre Buluben. Aqui, Jesus é Tudo. Também um livro importantíssimo para quem quiser tomar apontamentos. Aqui, Preciso de Deus para Ser Rico, do pastor Renato Fidelis. Preciso de Deus para ser rico? Ponto de interrogação. É preciso ler esta obra para compreender o que significa ser rico para Deus. Aqui, porque às vezes há muitas interpretações que não estão corretas, sempre à luz das Escrituras. Entretanto, Deus, Fé e Compatibilidade, de Agostinho Soares dos Santos, um livro já antigo, mas muito interessante a nível argumentativo, sobre a área mais na área da apologética, defesa da fé cristã. Seguindo, A Vida de Jesus, já apresentei no canal, portanto de Carlos Alberto Santos, por altura do Natal eu apresentei este livro, também muito interessante, A Biografia e Vida de Jesus, um livro recente. Depois, o grande livro de Manuel Rainho, E Vós, Quem Dizeis Que Eu Sou, um género de uma monografia sobre esta passagem dos Evangelhos, em que o próprio mestre pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Aqui uma referência do bem conhecido Manuel Rainho. Depois, continuamos, de John Lennox. Onde está Deus em um mundo com coronavírus? Na altura saiu em 2020, 2021, quando aconteceu toda aquela história. Aqui também uma reflexão de ser crente neste mundo com essas coisas todas que acontecem. Outro livro importante do Edir Macedo, pode-se criticar muito este presidente pastor da Igreja Universal, mas tem aqui um livro muito interessante, Eis-me Aqui Senhor. Também, para quem se interessa por essas questões, Eis-me Aqui Senhor. Tanto aqui eu apresento livros de todas as áreas, de todas as, digamos assim, ramificações cristãs. Atenção, desde o catolicismo, desde o do protestantismo evangélico, desde o ortodoxismo. Portanto, aqui outro livro de Paulo Henrique, Fazendo Parte do Plano de Deus. Um livro que eu achei muito interessante, já o li e gostei bastante. Vou andar rápido. Aqui, O que Deus Faz Quando Chama Alguém, de Paulo Henrique também. Quando nós temos o chamado, como isto acontece. Depois, Rei de Israel, não é preciso mais apresentações. Rei de Israel também é um livro importantíssimo também. É muito importante ler aqui esta obra. Jesus, que veio do povo hebreu. Depois, para crianças também, História da Vida de Jesus, com ilustrações. Muito interessante, porque as crianças também devem, tanto em ilustrações, não é? Como nós estamos a ver. É muito importante também fazer uma primeira abordagem com este género de livros para as crianças, principalmente nas escolas dominicais e por aí fora. Portanto, é importantíssimo para os nossos filhos, aqueles mais pequenitos, que tenham uma abordagem também ao contexto bíblico por meio de ilustrações. Seguindo agora, vamos agora continuar. Portanto, Mais que o Carpinteiro, de Josh McDowell. Isto é um clássico, meus amigos, isto em termos apologéticos é um clássico. Portanto, Mais do que o Carpinteiro, portanto, o título diz tudo, não é? De facto, Jesus não foi só um carpinteiro, não foi só um homem, o próprio Filho do Homem, como ele se apresentava, mas ele foi o próprio Filho de Deus na Terra. Aqui, outro livro engraçado. Eu li este livro às vezes e tenho uma história muito engraçada com este livro. Engraçada não é, mas o livro tem o título de O Desviado, de Benedito Alves de Souza. Quando alguém perde a fé ou quando alguém se desvia da fé, quais são as características que nos levam a desviar-nos do alvo, que é a salvação? Este livro é muito importante para quem se encontra nesta situação e também para quem quer conhecer o percurso. Muita imagem do peregrino, que já vamos ver, que eu tenho aqui também. Quando alguém se desvia do alvo, não é? Desvia do caminho, perde a fé. Aqui, O Desviado, um livro muito interessante. Depois, Caminho para a Esperança, um livro de motivação também,
de Ellen G. White, também um livro muito, muito importante também, portanto, Um Caminho da Esperança, que nos explica a esperança que há no cristianismo. Depois, Mais Puro que o Diamante, de J.C. de Ferreira, como o cristianismo transforma vidas, não é? Pelo próprio título, Mais Puro que o Diamante. Depois, eu vou fazer a apresentação no canal. É um grande livro, John Stott, A Cruz de Cristo, aqui A Cruz de Cristo, de John Stott, um livro importantíssimo. Meus amigos, estejam atentos, porque eu vou fazer a apresentação e o resumo deste livro no canal. Depois, o clássico dos clássicos de Charles Sheldon, bem conhecido, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Também um livro imprescindível, um clássico dos clássicos. Fizeram um filme no cinema, esse foi um dos livros também, junto com o Peregrino, não foi tanto, mas também foi mais vendidos no mundo, também, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Outro livro, falando sobre este livro, Nos Passos de Jesus, também de Edir Macedo, que, mais uma vez, não sou grande adepto deste presidente da Igreja Universal, salvo erro, mas aqui ele faz um comentário muito interessante sobre o clássico de Sheldon, portanto, Nos Passos de Jesus. Depois, de Robert Bourdieu, Porque Devo Crer na Trindade? Uma resposta às testemunhas de Jeová. Porque devo crer na Trindade? Atenção que eu tenho ali muita coisa católica também, não saiam daí, meus amigos, isto é para toda a gente aqui o canal. Portanto, Porque Devo Crer na Trindade? Também um livro muito interessante, uma defesa da Trindade, uma resposta à seita dos testemunhos de Jeová também. Depois, Espírito Santo, é preciso tê-lo na vida, do professor Jair Tavares, um amigo meu que escreve Jesus vai voltar, ou a volta de Jesus, que acho que eu tenho ali, eu tenho aqui, por acaso até tenho aqui, não era para apresentar. O Rei Jesus está voltando também, não é? Professor Rui Jair Tavares, também é o mesmo autor. Portanto, aqui no Espírito Santo é preciso tê-lo na vida, portanto, professor Jair Tavares. Depois, o batismo do Espírito Santo, continuamos na mesma área, de Frau Hulse, também o batismo no Espírito Santo, para quem quer estudar esta área em termos de teologia, saber se isto é bíblico, não é bíblico, como é que isto funciona, como é que não funciona, tem aqui tudo. Depois, uma biografia de David Floser sobre o Jesus histórico, também aqui eu fiz questão daqui também de apresentar. Há aqui mais livros a seguir, este é católico, não é? Portanto, continuando, portanto, temos agora Adorar em Espírito e em Verdade, portanto, mais um livro de adoração, um livro na área do pastoral também, muito interessante, escrito por Inácio Laronde, também um livro muito interessante, portanto, Adorar em Espírito e em Verdade. Depois, outro livro sobre Jesus, do Dr. Carson, portanto, O Filho de Deus, já tinha apresentado também aqui no canal, podem ir ao canal ver. Depois, sobre a área das missões, aqui, missões transculturais. O que é que significam missões transculturais? Uma perspectiva histórica, de Ralph Winter e Stephen Houghton. Aqui, missões transculturais, uma perspectiva histórica. Tudo sobre missões. Depois, Manual do Evangelismo. Atenção, este livro é muito bom, meus amigos. Eu li várias vezes este livro para quem quer entrar na área do evangelismo. Portanto, um livro importantíssimo de Valdir Bicego, portanto, Aprendendo como ganhar almas para Cristo. Portanto, Manual de Evangelismo, também importantíssimo. Depois, Manual do Crescimento da Igreja, isto é mais na área dos evangélicos, não é? Manual de Crescimento da Igreja, do Dom João Carlos Miranda, também, fazendo uma análise social, económica e também teológica do crescimento da Igreja, com muitos gráficos, com muita coisa, muito interessante. Depois aqui, Nos Passos de Jesus, outro livro do professor e teólogo Russell Shedd, bem conhecido Russell Shedd, que aqui nos mostra Nos Passos de Jesus, também um livro muito interessante, pegando um pouco no livro que nós vimos, nos outros livros que não vimos, sobre os Passos de Jesus, o que faria nos Passos de Jesus, não é? O que Jesus faria nos seus passos, não é? Também muito interessante. Aqui, de Mark Becker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Este livro é interessante porque não é uma perspectiva religiosa, é uma perspectiva dentro da psicologia, do estudo da psicologia. Um livro interessantíssimo. Ora, vamos continuar. Eu vou só acender aqui o ar, porque está um bocadinho calor.
Vamos continuar, que temos aqui muito mais, agora, mais na área da história da Igreja, do catolicismo e também de outras áreas. Vamos então ver agora também, deixa-me pôr aqui deste lado que é mais fácil. Vamos começar, portanto, continuamos com A Alegria de Ser, de Paulo Borges Júnior, um livro também de edificação, portanto, muito interessante. A Alegria de Ser, meus amigos, este livro é importantíssimo para ganharmos motivação, como o crente tem que ser alegre. Depois, Conselhos para Oração, também outro livro importantíssimo, Conselhos para Oração, não é? Trata de oração, este livro, de Mata El Menskin, portanto, um livro interessantíssimo. Depois, aqui, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, o clássico dos clássicos, de Thomas Woods, Jr. O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Já li esse livro várias vezes e, de facto, há aqui muito boas argumentações sobre o papel que a Igreja teve e não aquilo que muitas vezes nos é ensinado no meio académico, no meio escolar e no meio académico, em que fazem da Igreja muitas vezes uma instituição obscura da Idade Média e da Inquisição, não é? Que é aquilo que nos ensinam muitas vezes nas escolas, e isto deita por terra completamente todas essas ideias feitas, não é? Essas digamos assim, doutrinas que são introduzidas e que não deveriam ser ensinadas nas escolas. Depois aqui temos Fé, Estulícia ou Presunção, de Frederick Price, também um livro muito interessante, mais na argumentação, na reflexão, um pouco de filosofia também, muito interessante este trabalho. Outro livro agora católico, A Biografia do Homem que Ensinou a Humanidade a Amar e que dividiu a história antes e depois, antes de Cristo, depois de Cristo, de Rodrigo Alvarez. Jesus, a biografia. Aqui muito interessante, mesmo numa perspectiva católica em termos histórica, não é? É um livro muito importante e muito interessante de ler. Depois aqui também, A Verdadeira História de Jesus, E.P. Sanders. Tudo o que se pode, com rigor histórico, saber sobre a pessoa de Jesus. Aqui também importantíssimo. Esta obra, já fiz a apresentação no canal, podem ver, também podem procurar. Depois, aqui, também católico, aqui também de Lee Strobel, jornalista que era ateu e que se converteu ao fazer uma investigação sobre se Jesus de facto existiu, se ele foi crucificado, se ele morreu e ressuscitou, como as próprias escrituras indicam. Tenho aqui Em Defesa da Graça e Em Defesa da Fé, aqui de Lee Strobel. Meus amigos, essas leituras são imprescindíveis mesmo para aumentar a nossa fé e vermos o percurso deste jornalista, que era um ateu convicto, que fez essa investigação para desafiar, para provar que era tudo mentira e acabou por se converter no fim da investigação. Também podem ver o filme de Lee Strobel, não é? Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo. Portanto, depois outro livro também, Se o Reino Não Terá Fim, Vida e Obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, também, de Natalino das Neves, também, importantíssimo. Aqui, Se o Reino Não Terá Fim. Depois, Em Busca da Verdadeira Cruz, Mathieu d'Ancona, também já bem conhecido, porque é no Brasil, que faz obras muito interessantes, Em Busca da Verdadeira Cruz. Um livro também importantíssimo. Depois, Jesus Está Vivo, de Emiliano Tardif, também interessantíssimo, também outro estudo sobre a pessoa de Cristo. Depois, As 5 Linguagens do Amor, baseado no cristianismo, como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge, também para as famílias, portanto, para os casais, um livro importantíssimo, uma ajuda muito importante. Agora, dentro da história da Igreja, da Igreja Católica, da história da Igreja, meus amigos, portanto, vamos aqui começar com Paulo, o Apóstolo, escritor de cartas, de Jerome Murphy O'Connor. Aqui, este livro é importantíssimo, o seu mundo, as suas opções e as suas técnicas, de o Apóstolo Paulo, Jerome Murphy O'Connor. Aqui, o Apóstolo Paulo, também numa perspectiva mais católica, estudo muito interessante sobre o Apóstolo Paulo. Depois aqui temos
o regresso do filho pródigo, também baseado nessa passagem bíblica em que o próprio Senhor Jesus, nesta, não é bem uma parábola, mas essa pequena história que a pessoa de Jesus, o Senhor Jesus contou aos discípulos, de Henri Nouwen, o regresso do filho pródigo. O regresso do filho pródigo também importantíssimo. Agora, aqui, pecadores nas mãos de um Deus irado, um dos maiores sermões pregados no reavivamento do século XVIII, e outros sermões de Jonathan Edwards, um livro imprescindível também. Jonathan Edwards, portanto, um dos maiores ministros e pregadores do reavivamento norte-americano, século XVIII, finais do século XVII, inícios do século XVIII, os reavivamentos, os dois grandes reavivamentos, portanto, pecadores nas mãos de um Deus irado. Agora, a biografia do próprio Jonathan Edwards, de George Marsden, aqui a breve vida de Jonathan Edwards, também aqui muito interessante. Agora, católico, a autobiografia do Santo Inácio de Loyola, também muito interessante ver a biografia daquele que foi considerado o grande fundador dos jesuítas, o grande representante dos jesuítas, não é? Tem aqui a sua biografia, autobiografia, digamos assim, um livro imprescindível também para aumentar nossos conhecimentos em termos de história do cristianismo. Depois, o clássico dos clássicos, O Peregrino, John Bunyan. Este aqui foi o livro mais vendido a seguir à Bíblia. Não precisa de apresentações. O Peregrino. Esta obra é importantíssima. Agora, depois, Frei Bartolomeu dos Mártires, de Frei Luís de Granada. Aqui também, um frei importantíssimo dentro da história da Igreja e da Igreja Católica. Também aqui, portanto, podem tirar apontamentos. Aqui, Heróis da Fé, de Orland Boyer, outro grande clássico também. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Heróis da Fé. Tenho apresentado este livro também, que é um livro importantíssimo que nos traz inspiração pelo trabalho que esses homens tiveram, o desempenho evangélico e missionário que esses homens tiveram também, alguns missionários também aqui, e o papel que tiveram na história do cristianismo. Depois aqui, As Catacumbas de Roma, Benjamin Scott, Testemunho e o Mártir dos Primeiros Cristãos, um estudo histórico sobre as catacumbas, meus amigos, um livro também importantíssimo nesta fase da história nascente do cristianismo, não é? Depois, um livro de Etienne Tronquemé, que é assim que é dito, não é? São Paulo, o apóstolo Paulo, aqui a vida e a obra, grandes biografias, aqui São Paulo, também numa perspectiva mais católica, mas São Paulo, o apóstolo dos apóstolos. Os Padres da Igreja, primeiros séculos até ao quarto século, de Jacques Liébert, aqui os Padres da Igreja. Agora sim, os Pais da Igreja, um clássico dos clássicos, de Jan von Campemsen, é assim penso que se diz, que se pronuncia, Campemsen. Os Pais da Igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos. Eu já apresentei também esta obra, podem ir ao canal ver também. Isto é só para relembrar também, meus amigos, de algumas obras do canal. Depois, a grande obra de Eusébio de Cesareia, não precisa de apresentação, História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, aqui os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, portanto também uma obra de referência. Portanto, é uma obra bastante completa e vale a pena ler. Portanto, esta obra é uma obra histórica. Depois, Os Mártires do Coliseu, I.G. O'Reilly, Os Mártires do Coliseu, o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano, Os Mártires do Coliseu. Há muitos especialistas que dizem que não foi no Coliseu, mas sim no... Como é que chama-se? Onde faziam as corridas dos cavalos, no grande agora não sei, não me recordo, está-me a fugir o nome. O grande, não é círculo, é o grande circo de Roma, onde faziam as corridas, mas atenção, porque houve nos dois lados, tanto no Coliseu como naquele lado, houve muitos sacrifícios
dependiam de como, por exemplo, quando os cristãos foram mortos e quando pregaram os cristãos e incendiavam os cristãos e que ficavam à noite, não é? Fala-se muito nessa parte da história, no tempo de Nero, do imperador Nero. Muitas vezes foi no grande circo da corrida, onde faziam as corridas, não é? dos cavalos. E também algumas coisas aconteciam no Coliseu. Portanto, aqui o Mártir dos Coliseus nos conta tudo isso, aqui, todo este relato histórico, este triste relato histórico de como os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Outra grande referência, a história do cristianismo através dos séculos, para mim é um livro de referência, por isso é que eu o pus aqui, mais uma perspectiva protestante evangélica, aqui de E.A. Carnas, portanto, o cristianismo através dos séculos. Um livro de referência, meus amigos, de referência. Agora aqui, das edições de 70, História da Igreja Católica, de Derek Holmes e Bernard Vickers, História da Igreja Católica, das edições de 70 também, uma obra importantíssima. Depois, para acabar, Orgulho de Ser Evangélico, para os evangélicos, porque continuar na Igreja, de Ricardo Gondi, também aqui, Orgulho de Ser Evangélico. Meus amigos, penso que fiz um pequeno apanhado, também não vou passá-los mais com mais livros, porque é muita coisa. Espero que tenham gostado e não percam o próximo vídeo. Eu vou falar sobre como ser, eu vou mostrar aqui o livro, se eu tiver aqui à mão. Bem, não tenho, ou tenho o livro à mão. Deveria ter o livro aqui à mão, não o pus. Pois agora não sei onde é que está. Mas você não precisa de um título para ser um verdadeiro líder. Portanto, não se preocupe, que eu depois já vou encontrar o livro. E depois então será o próximo vídeo que irei trazer para os meus amigos. Um abraço e até uma próxima.